Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre razão entre grandezas de espécies diferentes. Vamos lá comigo? Razão entre grandezas de espécies diferentes. A razão entre grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Entre elas estão velocidade média, consumo médio e densidade demográfica. A densidade demográfica é uma razão entre grandezas diferentes que relaciona o número de pessoas e o espaço que ocupam. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como distância, tempo, massa, etc. Uma razão é uma divisão ou resultado de uma. A razão entre grandezas diferentes, portanto, é uma divisão em que o numerador representa uma grandeza e o denominador representa outra grandeza diferente da primeira. Com os resultados desse tipo de cálculo, podemos observar alguns fenômenos, como quantos quilômetros podem ser percorridos com apenas 1 litro de combustível. Velocidade média. A velocidade média é uma razão entre grandezas diferentes e é calculada pela divisão entre a distância percorrida, que nós vamos chamar de S, em quilômetros, pelo tempo gasto no percurso, que nós vamos chamar aqui de T, em horas. Logo, a velocidade média nós vamos representar pela seguinte equação, V igual a S sobre T. A unidade de medida usada para a velocidade média é o quilômetro por hora, quilômetros por hora, e pode ser interpretada da seguinte maneira: representa a quantidade de quilômetros que o objeto foi capaz de percorrer durante 1 hora. Muitas vezes, em vez de quilômetros, são usados metros. A unidade de medida de tempo para metros é o segundo. Primeiro exemplo. Um veículo está em movimento e dirige-se aos limites de uma cidade a 200 quilômetros de distância do ponto de partida. Sabendo que foram gastas 4 horas no percurso, calcule a velocidade média desse veículo. Para esse cálculo, basta dividir a distância percorrida pelo tempo gasto. Observe. V, a velocidade, igual a 200 dividido para 4. 200 dividido para 4 é igual a 50. Logo, a velocidade média, esse veículo percorre 50 km a cada hora de deslocamento. Segundo exemplo. Um veículo está a 80 km por hora e faz uma viagem de 560 km de distância. Quantas horas ele gastará para chegar ao seu destino? Prestando atenção que agora nós temos a velocidade e nós temos a distância, falta o tempo. Então, utilizando a razão de velocidade média e substituindo os valores, a velocidade e a distância percorrida, teremos V igual a S sobre T, 80 é igual a 560 sobre T. Logo aqui nós teremos 80T igual a 560. O T que estava dividindo ali 560, qual o oposto da divisão? Multiplicação. Então, nós colocamos ele no primeiro membro, passamos ele para o primeiro membro, multiplicando 80. Então, por isso que nós temos 80T igual a 560. Agora, o 80 que está multiplicando o T, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, o 80 vai para o segundo membro, dividindo 560. Então, nós temos T igual a 560 dividido para 80. Logo, T igual a 7 horas. O tempo foi de 7 horas. Consumo médio. A razão do consumo médio, que nós vamos chamar aqui pelo C maiúsculo, é o resultado da divisão do espaço percorrido, S, pela quantidade de combustível, V, gasto no percurso. C igual a S sobre V. A unidade de medida para o consumo médio é o quilômetro por litro e representa a quantidade de quilômetros que podem ser percorridos com 1 litro de combustível. Exemplo,
Uma família quer descobrir quanto gastará para viajar de sua cidade até a praia. Sabendo que a distância é de 530 quilômetros, que o carro que os levará tem um consumo médio de 15 quilômetros por litro e que o litro da gasolina custa aproximadamente R$ 3,00, calcule quanto será gasto apenas com gasolina. Para resolver esse problema, basta substituir os valores dados na razão consumo médio e depois multiplicar o resultado, que será a quantidade de litros gastos na viagem, pelo valor do litro de combustível. Observe. C igual a S sobre V. Então, nós temos 15 igual a 530 sobre V. O V multiplica o 15, então nós teremos 15V igual a 530. O 15 que está multiplicando o V, ele vai passar para o segundo membro dividindo 530. Logo, V igual a 530 dividido por 15. V igual a 35,3 litros. Agora, nós sabemos aí que foram utilizados 35 litros e 35,3 litros. Nós vamos multiplicar isso daí por 3, porque é R$ 3,00 o litro da gasolina. Então, 35,3 vezes 3 é igual a R$ 106,00. Serão gastos R$ 106,00 de combustível. Densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes de uma região, que nós vamos chamar aí por esse AB, e a área, o A maiúsculo, em quilômetros quadrados dessa região. Então, densidade D aí igual a quantidade de habitantes sobre a área. Essa razão é de extrema importância por oferecer um valor proporcional à quantidade de habitantes das cidades. Digamos, por exemplo, que a cidade A possui 10.000 moradores em uma área total de 1.000 quilômetros quadrados e que a cidade B possui os mesmos 10.000 moradores em um espaço de 100 quilômetros quadrados. Qual das duas cidades possui a situação mais crítica? Observe que a pergunta não especificou o que é situação crítica, mas é evidente que a cidade que possui mais moradores dentro de um espaço menor precisa de maior atenção. Por isso, pode ser considerada a que está em situação crítica. Sendo assim, precisaremos encontrar apenas aquela que possui maior densidade demográfica. Nós temos aqui a densidade demográfica, a primeira da cidade A, 10.000 dividido para 1.000, que é igual a 10 habitantes por quilômetros quadrados. Da cidade B, 10.000 dividido para 100. Então, nós temos 100 habitantes por quilômetros quadrados. Logo, a cidade B é a que possui situação mais crítica. Situação problema 1. Para melhorar os processos administrativos dentro de uma empresa, foi feita uma pesquisa com os 5 funcionários do setor para averiguar a produtividade de cada um deles. Funcionário 1, 25 processos em 6 dias. Funcionário 2, 18 processos em 4 dias. Funcionário 3, 20 processos em 5 dias. Funcionário 4, 14 processos em 3 dias. E o funcionário 5, 22 processos em 5 dias. Supondo que a produtividade desses funcionários continue a mesma, o funcionário menos produtivo desse setor é: letra A, o primeiro; letra B, o segundo; letra C, o terceiro; letra D, o quarto. Para nós sabermos quem é mais ou menos produtivo, é que nós vamos fazer a razão. O que é a razão? É a divisão. Então, nós vamos fazer a divisão entre o número de processos e a quantidade de dias. Para analisar a produtividade de cada funcionário, calcularemos a razão entre o número de processos e o número de dias. Funcionário 1, 25 processos em 6 dias, então 25 dividido para 6 igual a 4,166. Funcionário 2, 18 dividido para 4 é igual a 4,5. Funcionário 3, 20 dividido para 5 igual a 4. Funcionário 4,
igual a 14 dividido para 3, que é igual a 4,66. Funcionário 5, 22 dividido para 5, 4,4. O menos produtivo, aí podemos ver, é o funcionário 3. Logo, a resposta correta é a letra C. Situação problema 2. Um trem percorreu a distância de 160 km em 2 horas. Portanto, a sua velocidade média foi de A, 80 km por hora, B, 60 km por hora, C, 180 km por hora, D, 12 km por hora. Vamos fazer aqui V igual a S sobre T. V, nós temos aqui que o S é igual a 160, o T é igual a 2. Então, nós vamos ter V igual a 160 dividido para 2. Quanto é 160 dividido para 2? É 80. Então, V igual a 80. Logo, a resposta correta é a letra A, 80 km por hora. Situação problema 3. Em uma fábrica de parafusos, é comum que, em meio à produção, alguns parafusos saiam defeituosos. Nessa fábrica, há 4 máquinas. E a que tem pior desempenho será substituída. Sabendo que o tempo gasto para a produção foi o mesmo, retirou-se uma amostra de produção de cada máquina. Máquina 1 produziu 1.200 parafusos, sendo 15 defeituosos. Máquina 2 produziu 1.020 parafusos, sendo 12 defeituosos. Máquina 3 produziu 900 parafusos, sendo 9 defeituosos. Máquina 4 produziu 612 parafusos, sendo 6 defeituosos. Analisando a produção das máquinas, a que será substituída será a letra A, máquina 1, letra B, máquina 2, letra C, máquina 3, letra D, máquina 4. Calcularemos a razão entre a quantidade de parafusos produzidos e a quantidade de parafusos defeituosos, o que nos dará a quantidade de parafusos produzidos para que se tenha um parafuso defeituoso. Máquina 1, 1.200 dividido para 15 igual a 80. Máquina 2, 1.020 dividido para 12 igual a 85. Máquina 3, 900 dividido para 9 igual a 100. Máquina 4, 612 dividido para 6 igual a 102. A máquina que tem pior desempenho é a 1, pois a cada 80 parafusos, 1 é defeituoso. Logo, aqui a resposta correta é a letra A, máquina 1. Então, meus queridos, espero que tenham aprendido bastante. Se você quiser assistir essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!